Olá, meus amigos, vamos para mais um devocional e hoje eu quero falar um assunto até um pouquinho polêmico, mas vamos lá, devocional é assim mesmo. Espero que isso fique martelando na sua cabeça durante o dia. E eu fiquei, antes de gravar esse devocional, eu conversei um pouquinho com a minha esposa, assim, eu vi que realmente ia gerar assim, uma certa polêmica, assim, porque tem pessoas que acompanham esse trabalho que frequentam a igreja e tal, e tem pessoas que não frequentam, então eu quero deixar a minha visão sobre esse assunto. Se você discorda, não, né, fica à vontade de discordar. Mas olha só, Mateus 24, 1 e 2 diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, sendo todas derrubadas. Olha só, galera, os discípulos estavam mostrando o templo, todo mundo maravilhado com aquilo, né? Jesus vira para eles, corta o barato deles e fala assim: está vendo esse templo aí? Não ficará pedra sobre pedra. É lógico que Jesus não estava falando do templo em si, Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava falando que ele morreria, que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Só que no meio da galera, ele estava ali, os mestres da lei, né? E sabe o que aconteceu depois? Os mestres da lei usaram essa frase de Jesus para condenar ele. Era uma das acusações que eles fizeram contra Jesus, foi que ele falou que ia derrubar o templo. Olha só, aí eles acusaram Jesus, falaram assim: ó, mas ele falou que ia derrubar o templo. E sabe o que eu tenho visto hoje? Que o amor ao templo tem matado Jesus. Essa é a verdade. O amor ao templo tem matado Jesus no coração das pessoas. Tem matado, sabe por quê? Porque as pessoas estão amando mais o templo feito com mãos humanas. As pessoas estão amando as placas, as denominações, sabe? As pessoas estão amando mais isso e menos Jesus. Porque as pessoas querem o que é um lugar cheio de templos maravilhosos, cheio de esplendor, que as pessoas passam na frente e ficam maravilhadas de ver aquilo lá, cheio de atração, cheio de entretenimento, e vive um falso evangelho. Por que eu falo que vive um falso evangelho? Porque o evangelho que Jesus pregou é o evangelho onde eu me importo com o próximo. O verdadeiro evangelho diz que eu não posso comer um prato de comida na minha casa sabendo que a pessoa está do lado ali passando fome e não fazer nada por ela, sem dividir com ela. O verdadeiro evangelho diz que os últimos serão os primeiros. O verdadeiro evangelho diz que eu entro no templo para ser bênção na vida dos outros. E aí eu não consigo ver isso hoje em dia, porque é o que as pessoas têm amado mais: as paredes, as placas, o som, a vaidade, e são incapazes de chegar perto de um necessitado dentro do templo, vamos dizer assim, e dar um abraço. E aí o que eu vejo é o seguinte: esse amor ao templo, assim como os mestres da lei que usaram essa frase porque eles estavam importando mais com o templo, as paredes, a construção, do que com a salvação, isso matou Jesus. É lógico que Jesus ressuscitou, mas eu vejo que o que tem matado Jesus no coração das pessoas hoje é a falta do amor, porque nós amamos mais o estrelismo. Eu amo mais o estrelismo do que Jesus. A minha pergunta para você é que hoje, nesse dia, quem você tem amado mais? Aí você pode falar assim: mas que eu amo Jesus. Um dia Jesus vai te perguntar assim, vai falar com você, ou bem ou mal, vai falar assim: eu tive fome e você me deste de comer. Eu era estrangeiro, você me deste um lugar para ficar, e por aí vai. Aí você talvez vai perguntar, como está escrito na Bíblia, né? Jesus, como que eu fiz isso? Deus, como eu fiz isso? É quando você fez para um desses pequeninos. Não ame o templo. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que amar a sua igreja, nada disso. Estou dizendo que o nosso amor tem que ser para as pessoas, nosso próximo, e Deus acima de todas as coisas. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.